Herdeiras, herdeiros, como vocês estão, meus amores? Eu espero que vocês estejam bem. Bora lá! Bom, hoje eu vou trazer pra vocês, vou apresentar pra vocês o 8º, tá? Dos meus métodos autorais de consulta, de tiragem, ok? Os outros métodos já estão disponíveis aqui no YouTube, tá? Os outros 7... Peraí que eu vou pegar a lista aqui, que eu ainda não tenho tudo de cor, não. Sou sincera, vocês sabem que aqui eu não tem, como é que se diz? Não tem simulação, não. Então, ó, nós temos como método autoral o Spear Jacket, o Caminho de Vênus, Entre Laços, Caminho de Ouro, Mapa da Alma Gêmea, o Trono de Pandora, a Roda das Almas e agora o 8º, tá? Que é o chamado espiritual da alma. Essa tiragem, tá? É uma tiragem específica, ok? De reconexão com o divino e missão de alma, tá certo? Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês, tá? O objetivo do método é voltado para propósito, sentido e reconexão com o divino e expansão espiritual. Esse método é para você que se sente despertando espiritualmente, ou que existe talvez um caminho maior a ser trilhado, mesmo que você não saiba exatamente qual é e quer saber, né? É um convite para que você silencie a mente, tá? E passe a ouvir o que a alma tem clamado há tanto tempo para você. Então, esse método é ideal para você que sente um chamado interior, mas ainda não entende como segui-lo. Quem está em busca de clareza sobre seu propósito de vida e missão espiritual. Quem deseja retomar a conexão com o sagrado e viver uma jornada mais alinhada com a sua alma, tá certo? Então, eu vou fazer várias perguntas, tá? Como, por exemplo, o que a sua alma está te tentando dizer agora? O que te afasta do divino e da sua essência, tá? O aprendizado que a vida está te oferecendo. Qual é o guia ou a força espiritual que te acompanha? Qual é o seu chamado? Qual é o seu convite energético que o universo te faz agora? E como que você se alinha a isso? Um movimento prático para você seguir esse chamado, tá certo? Então, é uma tiragem profunda, tá? É uma tiragem de conhecimento espiritual, tá certo? E com certeza ela vai ser guia, direcionamento, aconselhamento, né? Consciência para aqueles que estão abertos a essa verdade, que nada mais é a voz da sua alma, tá certo? Então, a partir de hoje, eu vou colocar já à disposição, tá? À venda, o e-book com esses 8 métodos, tá? E vocês vão ter a oportunidade de, você que é tarólogo, você que é estudioso ou estudiosa de tarô, tá? Ter esse combo, né? Para que você consiga entender melhor as suas relações, para que você consiga tomar decisões, para que você consiga entender suas sombras, para que você consiga se encaminhar para um futuro próspero na vida profissional e financeira, tá certo? Você pode adquirir, tá? Se você tem qualquer tipo de oráculo, tá? Que você utilize. A verdade é que se você só usa baralho cigano, você pode utilizar esse e-book, tá? Utilizar os métodos. Se você usa síbila, se você usa runas, se você usa tarô, né? Eu sempre dou preferência pro tarô porque é a minha afinidade, mas você pode ter outras, tá certo? Em termos de oráculo. E serve para todos, ok? A verdade é que é um guia, né? Uma mentoria para que você possa entender melhor, tá? As questões que vem te apresentando. E você pode, como eu disse, fazer isso para você? Pode. Pode atender outras pessoas? Com certeza, tá? É o que eu faço aqui com vocês, tá certo? Então é isso.
Bora começar, então? O oitavo e último método a ser apresentado. Lembrando que é uma tiragem generalizada e pode não bater com a sua situação, tá tudo bem, né? Se você é tarólogo e taróloga, adquira o e-book, lá tá super explicado, tá? Como você pode fazer isso direcionado a você. Ou então, contrata uma consulta particular, tá? Os métodos ainda estão em fase de lançamento, tá? E o valor está em fase também de lançamento. Ou seja, é um valor menor do que ele vai ter quando passar essa fase de lançamento, tá certo? Bora lá, então. Vamos colocar as âncoras? Eu trouxe o meu japamala, tá? Como âncora número 1. E trouxe a Ramsa negra. Coisa mais linda, essa Ramsa. Amo essa Ramsa. Já falei, né? Que quando eu tiver a oportunidade de fazer mais tatuagem, eu vou fazer uma muito inspirada nessa daqui. Que eu acho a coisa mais linda. Conectem essa é uma das opções e bora lá entender, tá? Como é que você pode se reconectar com o seu divino? Qual é a sua missão de alma? Se você tá aí meio perdida, perdido. Tá ok? Bora lá? Se você tem dificuldade de conexão, pausa o vídeo, respira fundo. Faça sem ansiedade, tá? Peça a resposta. Vamos lá? Então, ó, tô com o tarô completo aqui, tá? E eu vou fazer as perguntas. Eu peço licença ao anjo de guarda, eu superior, guias, mentores e mensageiros, de todos aqueles que se conectaram a essa primeira opção, traga para nós clareza, assertividade, direcionamento com sabedoria. Então vamos entender agora, primeiramente, o que é que a sua alma está querendo te dizer no momento. Eu quero entender qual é a mensagem mais profunda da sua essência. O que precisa ser ouvido e reconhecido por você. Bora lá, prontos ou não? Lá vamos nós. 5 de espadas. Roda da fortuna. E o 4 de ouros. Perfeito. Então vamos lá. Qual é a voz da sua alma nesse momento? O que a sua alma está tentando te dizer no agora? Nós estamos falando de uma tiragem, né? Que traz a tendência com a reconexão com o divino e a missão de alma. E é engraçado que abre com o 5 de espadas, sabe? Quem se conectou a essa âncora aqui, tá? Tem uma tendência forte, ok? De além de estar perdido ou perdida nessa tendência, entende talvez que o tempo passou, sabe? Que o chamado, ele talvez já tenha passado do tempo de ser respondido. A gente passa por tantas situações durante a encarnação ou as encarnações que fazem a gente, de forma consciente ou inconsciente, entender que talvez, pelo fato das dificuldades aparecerem, né, pelo fato dos desafios aparecerem, né, e você obrigatoriamente, né, ter que se dar foco e atenção a outras questões que não só a espiritual, é como se você entendesse que esse tempo já passou, que você já não tem mais, talvez, tempo, né, para se reconectar com isso. E esse sentimento, tá, é um sentimento que você precisa entender, e a sua alma está te dizendo, que não é apenas do seu agora. São de situações e tendências anteriores das quais você nem se recorda, ou seja, classificado como vidas anteriores, tá? Então, assim, você precisa ouvir e reconhecer, tá? Que não existe tempo para isso. Sempre é possível movimentar. Sempre é possível se alinhar com o seu propósito. Sempre é possível se reconectar, ok? Geralmente, tá? A palavra religião, ok? Ela traz o contexto de religação, aonde você se reconecta com o divino, ok? E muitos
muitos de vocês entendem que, sim, é necessário, por muitas vezes, você ter uma religião para fazer uma religação. Meu ponto de vista, isso é atrasado, tá? Isso é algo que verdadeiramente nos torna seres limitados. Porque, na verdade, a nossa ilimitação está em você realmente seguir aquilo que vem de dentro de você e não o que você ouve do externo. E não estou dizendo que o externo não pode realmente te trazer mensagens divinas. Não. Alguns lugares, algumas filosofias, algumas religiões, tá? Trazem isso. Porém, existe tendências, né, de maior inflexibilidade dentro das religiões, aonde você passa por vários ritos, por várias etapas, vários despertares, né? Que por muitas vezes faz com que você se sinta inferior, menor. Não estou aqui julgando o que a religião pode ou não trazer para você. Cada um tem um ponto de vista. Mas o que eu quero dizer é que você precisa soltar essa história de precisar fazer como todo mundo faz. Porque esse, eu entendo, é um dos seus maiores desafios. Então, por exemplo, você não consegue ter, por assim dizer, a sua família inteira, tá? Ela é evangélica. E você não consegue ter conexão com essa tendência evangélica. Então, o que você entende? Se você não consegue se conectar com aquilo, esse aspecto da sua vida está praticamente perdido. Porque se você não consegue ser evangélica, você vai ser o quê? Se é isso que te foi ensinado. Se é isso que te foi inculto. Então, você precisa de verdade, a sua alma está querendo te dizer que você pode movimentar isso a qualquer momento. Não tem nada perdido. Só que você precisa se desapegar de ideias de derrota, de ideias de tempo vencido, de ideias de que isso para você não serve mais. Ou isso para você nunca vai ser alcançado. Ou isso para você, infelizmente, é uma coisa perdida. Nada está perdido. Nada está perdido. Ok? Agora vamos entender o que bloqueia a conexão, tá? O que afasta você do divino e da sua essência. Pajem de paus, 8 de espadas, rainha de copas. Em uma frase, falta de atitude. Prisão que você mesma ou você mesmo se coloca. O 8 de espadas é uma carta de aprisionamento mental. E isso faz com que é o que eu disse, essa ideia, né, de que as coisas já passou do tempo, que você, sei lá, você precisa ser validado ou validada através das pessoas que estão no seu convívio para que você realmente se religue ao seu divino, sabe? Enfim, tem diversas vertentes aqui. Mas isso é uma prisão mental sua. O 8 de espadas deixa isso muito claro. Então, o que está bloqueando? A sua mente. O que está bloqueando? As suas crenças. O que está bloqueando? O seu ponto de vista limitado. Isso te impede de tomar atitude e principalmente, tá? Principalmente, de abrir seu coração. Porque a rainha de copas é muito isso. É como se a sua alma, a espiritualidade, né? O seu chamado espiritual quisesse trocar com você de forma sadia. Só que quem tá fechada ou fechado para isso é você mesmo. Por quê? Porque você entende que é como se fosse algo que já estivesse perdido para você. Digamos que é um padrão mental, tá? Que vem para enfraquecer a sua conexão sagrada. E é muito pessoal, sabe? É muito pessoal. Você criou literalmente uma prisão, uma gaiola.
E só quem pode quebrar essa corrente é você. Só quem pode realmente se desfazer de tal coisa é você. Só quem pode, de fato, né, abrir esse cadeado, tá? É você. Isso te bloqueia porque você não toma atitude. Isso te bloqueia porque você não consegue trocar. Provavelmente, é como eu disse, você tem uma crença limitante. Aquilo que eu disse pra vocês, você cresceu dentro de um contexto religioso, né? Do qual você não consegue seguir por muitas vezes. Só que a grande questão aqui é que efetivamente, tá? Nada te prende a não ser você mesma, você mesma. A mente te prende. A limitação mental te prende. O medo de não pertencer. O medo de você desencaixar-se. O medo de julgamento. O medo de você ser excluída ou excluído. O medo de abandono. O medo de rejeição. Isso te bloqueia. E tudo isso foi construído, provavelmente, tá? Durante anos nessa encarnação, podendo, tá? Trazer um certo ocultismo, do qual não conseguimos ter total entendimento de vidas passadas. Então a verdade é que provavelmente você está aqui num período de transição planetária, né? Onde isso está muito em voga, onde isso está muito pronunciado, onde isso é muito discutido, é muito falado, para que você saia dessa prisão. Para que você justamente faça ao contrário do que provavelmente você está fazendo. Se limitando. Ok? A lição espiritual do seu momento. Qual é o aprendizado que a vida está te oferecendo? A gente vai entender agora qual é a principal lição que o momento presente carrega para sua evolução. A estrela, as de copas e o 2 de paus. O que eu disse? Você tem escolha. A espiritualidade te oferece escolha. Você está num momento de reconexão e cura. Mas qual é o maior aprendizado aqui, tá? O seu transbordar, o seu despertar, ele é solo. É um as de copas. É você. É você e você. É você, o seu interno, transbordando pro externo. É você se posicionar. Como eu disse, muitos de vocês provavelmente advêm, tá? De famílias, situações, tá? Das quais você não consegue acompanhar, porque aquilo não faz sentido pra você, não faz propósito pra você, mas ao mesmo tempo você não consegue se libertar. Porque existe um medo, como eu disse, do desencaixe principalmente, do julgamento. Só que a verdade é que a sua maior lição espiritual do momento, o maior aprendizado que a vida está te oferecendo é você justamente se posicionar. Se posicionar pela sua cura, se posicionar pela sua reconexão, se posicionar por aquilo que você quer se alinhar pelo seu chamado. O seu chamado espiritual. E Thaís, o que você quer dizer com tudo isso? Como eu disse, tá? Provavelmente existe uma série de limitações, prisões, tá? Que você criou a partir, provavelmente, do externo, mas que também se desenvolveu a partir das suas próprias limitações, dos seus próprios medos, dos seus próprios bloqueios. E o principal deles, os principais deles, na verdade, é rejeição, desencaixe, não pertencimento, julgamento. Provavelmente é isso. Então, só você pode se libertar disso aqui. E é justamente um dos maiores aprendizados que a sua alma quer te passar agora.
É a sua maior lição. É o que vai te verdadeiramente levar à evolução. É você por você. Não é sobre o outro. Não é sobre o que o outro acredita. É sobre o que você entende que é melhor para você em termos espirituais. Em termos de conexão espiritual. Em termos de evolução espiritual. Ok? Qual é o seu amparo invisível? 2 de espadas, julgamento e as de espadas. Você tem muitos ancestrais ligados à parte espiritual. O julgamento, tá? Traz ligações, ok? Que por muitas vezes você tem dificuldade de ver, porque vem aqui o 2 de espadas com as de espadas, porque é algo que você não entende. Você precisa estudar, tá? Ou se conectar à sua ancestralidade espiritual. Existem energias, vamos colocar dessa forma, tá? Que viveram antes de você. E que advém, e você tem, ligação através de linhagem. Então pode ser que esses ancestrais, tá? Que são seus guias espirituais, que são as suas ligações, tá? Que te acompanham. A proteção espiritual que está presente do seu lado são aqueles que já estiveram vivos, encarnados nessa terra, que aprenderam, que evoluíram espiritualmente e que hoje têm uma ligação direta com você. Ou com a sua família diretamente, a sua linhagem ancestral. A sua maior força espiritual está na sua ancestralidade. Sua maior força espiritual está na sua ancestralidade. Geralmente, tá? Os ancestrais, eles se revelam, por assim dizer, tá? Através das religiões, filosofias, enfim, tá? Umbandistas, candomblecistas. Você consegue se conectar, né? Trazer os seus ancestrais através da incorporação, da canalização, tá? E vamos colocar assim de uma forma que vocês entendam, tá? Você pode ter uma ancestral direta que hoje veste a roupagem de pombagira. Você pode ter uma ancestral direta que hoje veste a roupagem de uma preta velha. Você pode ter uma ancestral direta que é um caboclo, ou uma cabocla, um boiadeiro, uma linhagem cigana, porque a sua linhagem ancestral advém do Oriente. Percebe? A sua maior força está nos seus ancestrais. Ok? Naqueles que vieram antes e que querem te mostrar um caminho melhor. Querem te guiar. Seus mentores espirituais te conhecem e conhecem a sua linhagem como ninguém. Por quê? Porque eles são dela. É a eles que você precisa dar ouvido nesse momento. Tá certo? Porque estão te amparando, estão aí querendo abrir os seus olhos e você não tá olhando pra isso. Ok? O chamado. Qual é o convite energético que o universo te faz agora? Vamos ver qual é o seu chamado. Cavaleiro de espadas, 2 de ouros e o 7 de espadas. Meu filho, minha filha. Você precisa dar foco, tá? Você precisa dar foco no seu espiritual. Sabe o que eu entendo aqui? Que de uma forma que eu vou generalizar bastante aqui, tá? Porque eu não posso indicar, né? Num contexto assertivo e pontual, porque a gente tá fazendo uma tiragem generalizada.
Mas o que eu entendo é que o maior convite energético que o universo te faz agora é para que você se reconecte à sua essência, se reconecte à sua espiritualidade, para que você possa reconhecer e estar em estado de equilíbrio. A sua maior jornada espiritual, tá? É encontrar o equilíbrio, a expansão através da sua reconexão com o seu sagrado. É o seu maior chamado espiritual. Ah, Thaís, eu achei que eu já me disseram que eu sou médium de cura e que eu preciso desenvolver isso porque eu preciso curar os outros. Você vai estender aos outros quando você conseguir, primeiramente, trabalhar isso em você. Porque a verdade é, você não dá para o outro, ou não deveria dar ao outro, aquilo que ainda está em déficit em você. Sabe? Então, não estou dizendo, jamais te diria um troço desse, que realmente a sua missão, por exemplo, espiritual, é ser médio de cura, ajudar os outros, não. Possivelmente, provavelmente, exatamente isso. Porém, como é que você quer estender ao outro aquilo que você ainda não conseguiu primeiramente dar a você? Esse é o seu maior chamado e convite energético do momento. Tá te fazendo agora. Então, primeiro você precisa se reconectar com a sua espiritualidade, com os seus ancestrais, enfim. Permitir que eles te ajudem, crescer, evoluir. E dentro desse contexto, daí, enquanto você vai tendo pra ti, você tem condições de estender aos outros. Nunca, em momento nenhum, pense antes no outro, acima de você mesmo. Aqui você precisa primeiro estar em equilíbrio, para após estender isso aos outros. E novamente, ninguém está dizendo que você realmente, de fato, não tem esse propósito. Só que o chamado do agora é para que você faça isso primeiramente por você. E confiar que você fazendo por você, aos poucos você vai conseguir estender, com certeza, isso a outras pessoas. Gente, eu venho de uma trilha, por assim dizer, espiritual, de mais de 15 anos na Umbanda, tá? Eu tenho uma história vasta, né? E realmente é uma coisa que precisa ser levada em consideração, sabe? Um médium, um cavalo, sei lá, enfim, tá? Quando se reconecta a uma casa, é engraçado que o principal fator que ele traz, né? A principal fala, aquela mais ensaiada, né? É: eu vim servir. Você vai servir o quê? Se você não tem para dar ainda. Se você ainda não está alimentado ou alimentada. O servir vem com o tempo. Primeiramente vem a sua retroalimentação. Aqueles que estão com você vieram para você. E você sabe que esse é um aprendizado e uma fala, tá? Que eu tenho há pouquíssimo tempo. E há pouquíssimo tempo eu consigo compreender o quanto isso é de fato verídico. Você está para servir? Você tem um propósito? Sim, mas lembre-se. Descobrir um santo para cobrir outro não vai te levar a lugar nenhum. Então, primeiramente, o seu principal chamado do momento é: expanda e se reconecte com a sua espiritualidade. Após você conseguir fazer isso, aí você pode ser médio de cura, você pode ser médio de incorporação, você pode canalizar, você pode fazer o que o senhor ou a senhora quiser. O que tiver aí dentro do seu contexto espiritual.
Mas antes e primeiramente, não se esqueça e nunca coloque nada ou ninguém acima de você. Não se dá aquilo que falta em ti. Isso não é caridade. Isso é carência. Você querer, através do outro, através da ajuda que você precisa para você, estender ao outro, para que o outro, por exemplo, te valorize, ou para que o outro, por exemplo, te valide. Bom, enfim. Ninguém pode estar acima de você, tá? Primeiro você. E qual é o passo mais alinhado para que esse sagrado se manifeste? 4 de copas, 10 de copas, 6 de copas, tá? Cara, pra mim, tá? Existe algo que você tem muita vontade de fazer desde sempre. E o movimento prático para seguir esse chamado, tá? A ação prática ou a decisão que mais te aproxima do seu caminho e realização espiritual é você, de fato, parar de dar atenção ao externo e começar a buscar por você. E isso tá no seu passado. Não é algo apenas do seu presente. Talvez é algo que te disseram no passado, algo que você soube no passado, ou pode ser, como eu disse, você se reconectar aos seus ancestrais. O mais assertivo agora é você não ficar esperando que isso se desenrole na sua vida sem que você faça nada. Porque sabe o que eu vejo? Não é sobre você não ser chamada ou chamado. Porque aqui estão gritando pra você. Só que a sua mente tapa os seus ouvidos. De fato, você não consegue abrir os olhos de forma completa para isso. E o mais assertivo é você fazer o movimento de parar de olhar para os outros. Existe aqui uma necessidade, novamente, ouso dizer, tá? De validação, medo de rejeição, de precisar se encaixar. Então você tem oportunidades que estão ao alcance da sua mão e você está alienado a oferecer preso com a atenção a uma coisa que pertence aos outros e não a você. De novo, Thaís, a minha família inteira é evangélica. Como eu, fulano de tal, posso me tornar um bandista? Você imagina a treta que vai dar? O seu chamado, um deles, é de libertação e de posicionamento. Se os outros realmente só te ofertam amor, só te ofertam apoio e amparo, se você segue a vontade deles e não a sua, se você segue as regras deles e não a sua, se você segue o ponto de vista deles e não o seu, eu não acredito em certo e errado, mas nesse quesito, essa postura, você entende como certa deles? Perdão? Sabe? Pai, mãe, irmãos, avós, nós temos sim que honrar. Honrar no amor e não através do sacrifício. E se eles esperam isso de você, perdoa. Reveja o seu aprendizado com eles. Porque é o que eu disse, aqui o aprendizado também é de libertação e de posicionamento. Abertura de olhos para aquilo que você de fato tem como essência, porém não está seguindo, porque está aprisionado ou aprisionado na tendência, acredito eu, muito ligada à família, entorno, passado de infância. Você só vai se alinhar quando você parar de olhar para o propósito deles e se focar no seu. Você só vai se equilibrar e seguir de fato o seu chamado quando você parar de tentar seguir o chamado deles e não o seu.
Isso pra mim aqui é muito claro. Ok? É isso. Claro que eu poderia me estender mais, né? Só que tem muito pano pra manga. Mas é uma tiragem generalizada, né? E eu não tenho como ter ser pontual, né? Dentro do contexto. Ok? Mas como vocês viram, é um método muito completo, né? A gente pode realmente trazer muita clareza pra ti. Muita clareza. Bora lá pra quem se conectou à segunda âncora, Ramsa. Eu peço licença ao anjo de guarda, ao eu superior, guias, mentores e mensageiros das pessoas que se conectaram a essa opção. Gratidão pela confiança de cada um de vocês. Peço por gentileza, assertividade, clareza, sabedoria para poder passar a mensagem que será dada aqui. Gratidão pela oportunidade. Então, bora lá. Vamos começar pela voz da sua alma. O que a sua alma está tentando te dizer no agora? Para quem se conectou a Ramsa. Enforcado. 2 de paus. E o 7 de ouros. Vamos lá. A voz da sua alma. O que a sua alma tá tentando te dizer agora, tá? É uma mensagem profunda que vem diretamente da sua essência e que precisa ser ouvida e reconhecida. Meu amor, eu abro com a carta do enforcado. Depois vem o 2 de paus e o 7 de ouros. Pra mim, tá? Você tá abrindo mão do seu chamado espiritual, se posicionando do outro lado dele, tá? Como se fosse no oposto. Porque pra você, tá? Existe uma impossibilidade no momento. É como se você tivesse que pausar a sua vida espiritual, abrir mão dela, se posicionar por outras coisas na vida e não pelo seu espiritual. Essa no momento é o chamado, né? É o que quer, é o que tá tentando, que a sua alma tá tentando te dizer. É como se isso realmente estivesse pausado ou estagnado na sua vida e você um dia pretende retomar quando você tiver mais condições para retomar isso. É o que eu entendo, tá? A questão é: e aí, como é que você vira essa chave? Como é que você consegue viver não dando atenção a uma coisa que faz parte de você? Por muitas vezes você tá abrindo mão, dando uma justificativa de que nesse momento você não consegue cuidar disso ou dar atenção a isso, por, sei lá, até mesmo medo. Medo de quê, Thaís? Não sei, existem tantos medos. Existem uma infinidade de medos. Até mesmo existem medos que fazem com que você solte a sua essência. Por vezes você tem medo do que você é, ainda que seja de forma inconsciente. Ah, Thaís, não é isso, cara. Eu preciso trabalhar.
sabe? Eu preciso me sustentar, eu preciso dar atenção à minha empresa, dar atenção ao meu concurso, dar atenção ao meu estudo. E agora, a parte espiritual não é algo que seja... algo que eu entenda que eu possa dar atenção. Existem outros... existem outras... Ai, me fugiu a palavra. Prioridades. Tá bom? Só que você realmente se entende completo ou completa? Ignorando isso, abrindo mão disso, sacrificando a sua vida espiritual pelos seus objetivos? E se eu te dissesse, na verdade, e se o que eu tenho pra te dizer é justamente que quanto mais isso andar alinhado com você, mais você se alinha para um relacionamento saudável, muito mais você se alinha para um profissional saudável, muito mais você se alinha para um financeiro saudável. Porque eu, Thaís, uma das primeiras coisas que eu aprendi, tá? É que as coisas, elas caminham juntas. Não tem como você separar, sabe? E quanto mais juntos andar, melhor é pra você. Então, você tá abrindo mão, por exemplo, né? Ou estagnando uma evolução espiritual, sei lá, por outros objetivos na vida, e aí eu te pergunto, tá feliz assim? Se você tá, ok. Eu não entendo. É um sacrifício. É uma escolha. Você dá atenção a outras coisas e não a vida espiritual. Só que, novamente, eu ouso dizer pra você que uma das coisas que eu primeiramente aprendi dentro da minha jornada e caminhada espiritual, que já remonta anos, é que você não consegue separar a sua essência da sua vida mundana. E quanto mais tudo andar alinhado, melhor vai ser a sua colheita. Então, se você tá entendendo que você tá parado ou estagnado, dando um pause aí, tá? Porque você tem outras tendências a dar atenção. Ou você tá dando um pause para você conseguir escolher o que você quer na sua jornada espiritual, porque também pode ser essa interpretação. Eu digo que você tem que sair desse ponto de vista. Porque não é abrindo mão ou pausando, tá? Que você vai realmente entender qual é o seu propósito espiritual ou que você vai realmente conseguir frutos benéficos no futuro. Tudo anda junto. É o que eu entendo aqui, tá? O que bloqueia a conexão, afinal? 8 de ouros. É sério que você tá abrindo mão pra estudar, pra trabalhar? Eu, Thaís, não tô julgando, tá? Mas, cara, você tem uma ideia complicada sobre isso. 7 de paus. Cavaleiro de copa. Quem foi que falou isso pra você? Você tirou das vozes da sua cabeça? Que é cabeça, tá? Quando eu falo as vozes da sua cabeça, é o seu mental trabalhando, te sabotando, tá? Não é a intuição falando com você, não. Porque, veja bem, eu tô perguntando qual é o bloqueio. Vem um 8 de ouros. O bloqueio é que você não pode se dedicar a isso nesse momento? Tem outras prioridades? Outros alecrins dourados precisam de você? E quando você acabar com os alecrins dourados, quem vai te ajudar? Quem vai trabalhar por você? Quem vai se dedicar a você? Porque você tá abrindo mão de dedicar-se. Eu entendo isso, tá? Por situações da vida. Mas essa é a forma mais amplificada que eu consigo trazer aqui pra você, tá? Você tá abrindo mão da sua conexão espiritual porque você tem outras prioridades. E as outras prioridades podem ser esferas da sua vida, como profissional, financeiro, familiar, relacionamento. Como pode ser pessoas. Filhos, pai, mãe,
marido, namorado. Aí eu te pergunto, quando você tiver entregado tudo o que você tem pra eles, ajudado, reestruturar, trabalhar, se dedicar, quem é que vai se dedicar a você? Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai te ofertar aquilo que você não buscou pra si mesma ou pra si mesmo? Cuidado. Esse é o seu maior bloqueio. O que tá te afastando você do seu divino e da sua essência, tá? É essas distrações, onde você entende que você precisa se dedicar muito mais a uma tendência agora, seja ela pessoas, situações, esferas, whatever, tá? E isso tá enfraquecendo a sua conexão sagrada. Eu falei isso para a opção número 1 e volto a falar aqui para vocês, tá? Nada, nada. Isso é filho, mãe, pai, o que quer que você coloca nada. Exclui tudo. Deve estar acima de você. Você não pode entender que é saudável você se dedicar ao outro, se desconectando e esquecendo da sua essência. Se desconectando e se enfraquecendo espiritualmente para entregar ao outro. Pelo amor da deusa Kali. Não faça isso com você mesma. Com você mesmo. Não faça. Não faça. Qual é a lição espiritual do momento? Carta da Morte. As de Espadas. E os 6 de Ouros. É o que eu disse, bebê. Te pergunto. Quando, sei lá. Vamos colocar dessa forma? Vamos lá, vamos lá. Digamos que, tá? Você seja responsável pela criação dos seus filhos. Você seja uma mãe solo, seja um pai solo. Ou talvez não se trata de ser pai ou mãe, mas você se dedica ao cuidado dos seus pais, né? Isso é louvável. Não, fala o que é mesmo. Isso é louvável. Mas eu volto a te perguntar. Você abrindo mão, tá? Dessa conexão, que em verdade iria muito mais te ajudar do que te prejudicar, tá? Só trago verdades. Você abrindo mão dessa conexão, dessa busca interior, de dar foco, tá? A essa jornada espiritual, ao seu chamado de alma, a sua conexão espiritual, você deixando isso de lado. Quando você acabar com essas pessoas, seja lá o que acabar condiga com isso. Então, pode ser um relacionamento que pode terminar. Você tá abrindo mão de uma conexão espiritual por um relacionamento. Você sabe que esse relacionamento ele pode terminar, né? Quando seu filho crescer, quando seus pais estiverem melhores, ou sei lá, talvez encerrarem a jornada deles aqui na Terra. Porque não tem ninguém que vai ficar pra semente aqui, né? Eles não vão durar eternamente. Quando você fizer tudo isso por essas pessoas, e aí, você vai contar com quem faça isso pra você? Você espera que alguém retribua isso pra você? Uma das maiores lições espirituais do seu momento, o aprendizado que a vida está te oferecendo é: você precisa transformar a forma com a qual você entende o seu doar. Eu tô falando sério. Porque eu tô vendo você abrir mão da sua conexão espiritual por alguma razão, por algum motivo, por algum propósito, tá? Você não tá dando a devida atenção a isso, e eu entendo de verdade que você entende que você precisa se dedicar a outras coisas. Uma das maiores aprendizados que você vai ter é que isso é desigual, 6 de ouros. E tá na hora, e ainda é tempo, de você mudar e ver essa verdade.
Então, qual é o seu maior aprendizado para o momento? Não abra mão do que é bom para você por ninguém. Novamente, ninguém pode estar acima de você. Você sempre vem primeiro. Porque isso é uma desigualdade tremenda. Você tá se prejudicando, amor. Você tá atrapalhando, por assim dizer, pensando dessa forma e se posicionando dessa forma. Você pode estar ajudando os outros e fudendo, tá? Vamos usar o português bem escrachado mesmo, né? A você mesmo. A você mesmo. E é isso que tá em tempo de você aprender. Antes que a verdade ela doa. E você se veja num sentido de total e completa, tá? E não vou dizer que você vai se arrepender, nada disso. Mas você vai entender, você precisa entender o quanto isso é desigual. Você abrir mão do que é melhor pra você, do que é bom pra você, colocando como desculpa e justificativa os outros. Porque é isso que você tá fazendo. Ninguém pode estar acima de você. Essa é a sua maior lição. Porque você vai entender em algum momento que isso é desigual, completamente desigual. Tá na hora, e é tempo ainda, de você não sofrer tanto com isso. Porque eu vejo que quando você abrir os olhos para essa desigualdade, você pode sofrer. Sabe? Porque, cara, eu vejo você se dedicando, batalhando e lutando por outras pessoas, não é por você. Por propósitos. E não estou dizendo que lutar por essas pessoas, amparar essas pessoas, lutar pelos seus propósitos é vazio ou você não deve fazer. Não! O que eu estou questionando aqui é por que você está abrindo mão de uma coisa que claramente pra mim eu entendo que é importante pra você em detrimento de outros ou de uma situação. Volto a dizer, um dos maiores aprendizados que eu tenho é que quanto mais andar junto, melhor é. Quanto mais você andar junto com a sua missão espiritual, trabalhar, ter relacionamentos, cuidar da família, estando você conectado ao seu divino, fica mais fácil, o caminho fica mais leve, a colheita é mais próspera e abundante. Enfim. Qual é o seu amparo invisível? Temperança. Cavaleiro de Ouros. E o 3 de Ouros. Você tem uma equipe espiritual forte, hein? Você tem uma equipe espiritual forte. Olha que lindo, Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros sempre fala de um amigo, sabe? De alguém que é leal a você. E é alguém que te acompanha há bastante tempo, tá? Provavelmente é um guia espiritual, um amigo espiritual, tá? Que te acompanha há muito tempo. E não só ele. Pra mim, você tem muitas. É o que eu tô dizendo. Aqui é uma equipe, tá? Por que você diz isso, Thaís? Por causa do 3 de Ouros. Aqui é um trabalho de equipe. Você tem uma equipe espiritual extremamente leal e disposta a te ajudar, a te amparar. E é o que eu disse. Cara, você não precisa passar por isso daqui, ó. Sabe o que eu entendo? Tá? Que você tá tão desconectado ou tão desconectado que você pode estar passando, né? Ah, porque eu preciso amparar minha mãe, porque minha mãe tá doente, porque eu preciso, meu filho tá precisando de mim e eu tô precisando desenvolver no trabalho. Cara, você tá se separando de uma coisa e de pessoas, tá se desconectando, e não que eles estejam longe de você, eles estão aí do teu lado. Mas eles querem ser muito mais presentes na sua vida. Eles querem ser esteio, amparo, guia, mentoria. E não é nada sutil aqui, tá? Cara, você tem um amparo espiritual surreal. É uma equipe espiritual que trabalha com você e por você. E eu aposto, eu dou minha cara a tapa. Você pode vir aqui em casa e me bater na cara se eu estiver errada.
Quantas vezes você não se sente sozinha ou sozinho nisso daqui que você enfrenta? Sozinho, sozinha. Como se você estivesse batalhando sozinha, sozinho. Não está. Só está dentro da sua cabeça porque você, de forma deliberada, escolhe. Tudo bem. De forma consciente ou inconsciente, escolhe não dar atenção a eles. Ponto. Você é muito amparada. Você é muito amparado, cara. Você é muito amparado. Muito amparada. São amigos leais e olha, te acompanham há tanto tempo. Podem ser ancestrais? Pode ser ancestrais sim, tá? Da sua linhagem ancestral. Mas pra mim é de um tudo aqui, tá? Aqui é de um tudo. São milênios, centenas de anos, sabe? Que essas energias te acompanham. Você tem uma forte guiança espiritual. E é o que eu disse, é uma equipe. Não é um, é uma equipe. É uma equipe amorosa. É uma equipe extremamente leal. Cara, se você se sente sozinha ou sozinho na jornada que você tá fazendo hoje, tá? Não precisa. Bobagem sua. Sou sincera, tá? Ok, qual o chamado? Convite energético que o universo te faz agora. 4 de copas, acorda. Acorda, mano! 10 de copas. 8 de paus. Aceita o amor. Aceita o amparo. Aceita que eles te ajudem. Que eles te ajudam. Ah, Thaís, mas eu preciso pedir? Precisa. Precisa. Sabe por quê? Porque o pedido é a sua permissão. Espiritualidade de luz, tá? Seja quem for, não interfere na sua vida. Não tenta te manipular. Ele quer te guiar. Ela quer te equilibrar. Então, se você pensa, eu não preciso pedir, porque eles sabem o que precisam fazer, você tá errada. Você tá errado. Você precisa pedir sim. Você precisa falar o que você quer verbalmente, te dar a eles a permissão para que eles interfiram, por assim dizer. Trabalhem por você. Porque se você acha que tá tudo certo, tá tudo falado, Deus quem sabe, qual é a sua participação nisso? Você se desconecta, dá atenção a outras coisas na sua vida e espera que eles consigam estar ao seu lado, sendo que verdadeiramente você está desconectado ou desconectado, não dando essa permissão de ajuda a eles. Então você tem um forte chamado à reconexão com eles. Então assim, é literalmente você permitir. Abrir seu coração e permitir. Ah, Thaís, mas eu acendo vela pro meu anjo da guarda. Enfim, tá? Tô dando aqui um exemplo. Toda semana. Ah, você vai lá, acende uma vela pro anjo da guarda, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. E o anjo da guarda, que entenda, que se vire. Né? Que seus mentores, eles sejam adivinhos. E saibam o que exatamente você quer. Eu vou te dizer que provavelmente eles até que sabem. Sabe? Não duvido. Mas eles têm permissão, de fato, pra... Você busca trabalhar junto com eles como eles podem trabalhar junto com você? Ou só espera que as coisas venham? Ah, sei lá. Os movimentos são divinos, né? Alguma coisa eles vão fazer pra me beneficiar. O chamado é pra que você expanda e você se reconecte. Porque, novamente, espiritualidade nenhuma de luz interfere, se coloca na frente, te manipula. Eles te ajudam. Eles te mentoriam. Eles te aconselham. Eles te guiam. Eles não te empurram. Ok? E por último, e não menos
importante, qual é o passo a ser dado, o movimento que você pode fazer. Prática ou decisão que te aproxima do seu caminho elevado. O julgamento, 5 de ouros e a carta da justiça. Que lindo. Novamente. Para de se sentir o cocô do cavalo do bandido, o abandonado ou a abandonada. O movimento é você se entregar. Mas, novamente, é necessário a reconexão. Thaís, agora, seguindo a parte que me toca, como eu me reconecto? Alguns usam religião para se religar a algo. Outros, simplesmente, conseguem fazer esse desbloqueio dentro do contexto sozinho, sozinha. Aqui eu vejo muito mais que é uma questão de permissão de sair do vitimismo, tá? De permitir realmente você dar atenção ao seu espiritual da forma com a qual você gosta de cultuar, na qual você se sente confortável. E se você ainda não descobriu, que você descubra, tá? Porque pode ser através de uma religião? Pode. Pode ser através de uma filosofia? Pode. Pode ser através do que for. Mas que você precisa dar atenção a isso. Então, o passo alinhado é você não é você se sentir abandonada, abandonado. Não é você chorar pelo que você acha que não tem, porém também abre mão de buscar. Vai atrás disso. Aqui, o passo é você buscar preencher esse vazio de dentro para fora. É você se religar, você se conectar e permitir que eles façam presentes na sua vida. Sem medo, sem dogma, sem padrões limitantes. Abra os seus olhos. Não tem nada perdido. Mas você não consegue deixar com que eles sejam recíprocos com você. E tem mais. Você vai entender que o que quer que você esteja fazendo e que faz com que você abra mão dessa conexão e dessa ligação, uma hora ou outra você vai entender a desigualdade disso. Então, o movimento é você buscar pelo preenchimento. E qual é o seu preenchimento? Não sei. Cada qual tem. Mas o movimento prático para você seguir esse chamado, tá? A ação prática, a decisão que vai te aproximar do seu caminho e realização espiritual é você ir atrás disso. Novamente, não é abrir mão como você está fazendo. Ninguém vai te obrigar a nada. E não adianta você também achar que eles vão interferir, que a sua espiritualidade interfere de forma com a qual você não precisa se colocar à disposição para tanto. Ou estar em estado de permissão. Ou trabalhar junto com eles e não esperar que isso venha só deles, percebe? Porque aqui, a ideia que eu tenho, ou a sensação que eu tenho é que você não tem dúvida de que você tem uma equipe espiritual, que você tem pessoas que trabalham com você, por você, mas você deixa tudo muito solto. Você dá atenção a absurdamente tudo na sua vida, menos a sua espiritualidade. Menos a sua reconexão, sabe? Enfim. E é uma coisa que você tem que parar com isso. Tá disponível. E vou te dizer, cara, você tem uma baita ajuda aí, viu? Cara, que coisa linda. Isso aqui, ó. Que coisa linda. Você tem que entender que você é merecedora, merecedor disso. E, de novo, pedir, participar, verbalizar, enfim, sabe? Atuar na sua espiritualidade, cuidar da sua espiritualidade. Aqui é uma tendência de precisar cuidar. Você quer cuidado, porém, abriu mão de cuidar. Sabe? Enfim, é basicamente isso que eu entendo.
Tá certo? É isso, amores. Falei para um. Tô até com... Olha, 1 hora de negócio, mas também, né? É um assunto vasto, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham um final de semana incrível novamente, tá? Eu vou colocar à disposição a venda do e-book, tá? Tá no valor promocional, ok? Eu vou anunciar lá no Instagram e vou anunciar também aqui nos comunicados, na comunidade aqui, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até mais, um excelente final de semana, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.